Isso, nós temos já a presença aqui então da professora Thaís Maria Vieira Souto, ela que também é uma grande parceira aqui do programa. Thaís, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao programa Telescópio. Eu já gostaria de perguntar, né, você tem falado um pouquinho nas redes sociais, tudo a respeito dessas novas formas de ensino hoje, né? Sobre tudo aquilo que está sendo possível nesse momento para se manter esse laço aí da educação junto dos alunos, com os professores e as instituições. Como você avalia aquilo que tem sido feito hoje, Thaís? Boa tarde. Boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Foi muito produtivo o debate do Jovir e do Valmor, porque o Jovir também tocou em algumas questões com relação à educação, é um grande parceiro aí na discussão sobre educação. Vou só tirar meu fone aqui, porque está dando um pouco de retorno para mim. Peraí. Não sei se vai ficar melhor assim. Pode falar. Então, o que eu tenho observado, na verdade, vivendo, né? Eu estou vivenciando essa realidade aí do ensino remoto. Até ontem eu escrevi um texto de desabafo, porque a gente, enquanto professor, chega a um ponto, às vezes, de se desesperar até em meio a tanta informação, né? É um desafio muito grande que a gente está vivendo na educação hoje em dia, não só como professores, mas pais, alunos também, né? E eu acho que é bacana expor o lado do professor, né? Porque eu estou vendo muito, assim, nas redes sociais, muitos alunos e pais, até memes, assim, né? Vídeos engraçados até, eu não aguento mais o EAD, eu vou desistir do EAD, eu vou trancar meu curso da faculdade, né? E aí fica, assim, a falsa sensação, às vezes, de que as instituições de ensino não estão preocupadas com tudo isso, né? E da minha experiência, né, que eu trabalho em 3 instituições diferentes, grande parte dos professores hoje acabam fazendo isso, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, a nossa profissão não é tão valorizada como a gente gostaria, e em meio a essa pandemia, é interessante expor o lado do professor, o lado das instituições também, do que está sendo feito, né, como foi a sua pergunta inicial. Eu acho que um primeiro ponto importante, né, é que, assim, o que a maioria das instituições estão vivendo é o ensino remoto, né, o EAD mesmo, ele é um campo de ensino no Brasil, já tem alguns anos, ele tem ferramentas próprias, ele tem uma metodologia própria, tem uma didática, tem uma funcionalidade, existem pesquisas e estudos sobre o EAD, mas principalmente para o ensino superior, né? E no Brasil ele é aplicado hoje em dia no ensino superior e numa especialização, no ensino técnico, no máximo. E não é que eu esteja fazendo uma defesa do EAD, mas é importante fazer essa diferença, né? Porque o EAD é uma coisa aplicada no Brasil há muitos anos, né? É um campo próprio. O que a gente está vivendo é uma adaptação do ensino presencial, mesmo as faculdades que têm ensino presencial, né? Mas principalmente o ensino básico, ao ensino à distância, que é o que a gente chama, então, de ensino remoto, né? A grande dificuldade é que o professor e o aluno acostumado com o ensino presencial, que é a lousa, a interação Thaís, em sala de aula. Oi. Perdão, só interromper um momentinho, por favor. É que está oscilando um pouco o seu sinal de som aqui pra gente. E nós temos aqui a Thaís, né, que tentou entrar com a gente aqui pela videochamada, mas nós tivemos alguns problemas técnicos. Mas agora ela entra com a gente aqui pelo telefone. Thaís, muito obrigado pela paciência aí de entrar com a gente aqui pelo telefone. E voltando então para esse assunto tão importante nesse momento, né, que é falar pela forma, né, que está sendo realizado o ensino, né, nesse momento, né, que muitas vezes tem falado ensino à distância, mas não, é algo um pouco mais adaptado no meio de tudo isso, né, Thaís? Conta pra gente aqui a sua visão sobre tudo isso. Bom, então, o que a gente estava falando antes, né, essa questão da adaptação, né, do ensino presencial e do ensino remoto, né, então, isso está sendo um pouquinho, assim, diferente, novo, está gerando muito estresse, né, entre pais, alunos e também entre os professores, porque a gente se vê aprendendo novas ferramentas que a gente nunca tinha utilizado num curto espaço de tempo, né? Isso acaba gerando uma carga mesmo de, assim, até psicológica, assim, que não é fácil. Só que o que eu acho bacana, assim, a gente levar em conta é que todas as instituições de ensino sérias, né, elas estão levando em conta
essas dificuldades, a questão do acesso, né, de como atingir todos os alunos, que é uma das coisas mais difíceis, principalmente quando a gente pensa em ensino público, né? A gente sabe que essa pandemia, ela não veio aumentar as desigualdades, obviamente que por questões econômicas ela aumenta, mas ela veio expor, na verdade, um sistema que já era falho antes mesmo da pandemia, né? E na educação pública, principalmente, a gente fica evidente a questão da falta de acesso, né, de alguns alunos. E eu acho que esse é o principal desafio, principalmente com relação ao ensino público, né? No ensino privado, a gente acaba tendo mais ferramentas, mais suporte tecnológico, e mesmo assim não está sendo fácil, né, para quem trabalha no ensino privado, porque também é um período de adaptação. Só que é o que eu havia falado, né? Não sei se ficou claro. A gente precisa lembrar que essa é uma situação provisória, ela não é permanente, né? E é o que dá para ser feito no momento, porque se você for pensar no espaço escolar, a quantidade de pessoas que circulam no espaço escolar, né, uma sala de aula com 40, 35 alunos, seria o principal lugar de proliferação dessa doença do coronavírus. Então é uma medida extremamente necessária, sanitária, né, de saúde pública, o afastamento das escolas no ensino presencial nesse momento, né? Só que eu acho que muita coisa precisa ser levada em conta, né? Tem a questão do Enem, por exemplo, nesse ano, né? O Ministério da Educação, ele ainda está relutante em adiar a data do Enem, e isso prejudica demais os alunos de escola pública, né? A propaganda do Enem, que foi saiu essa semana, né, nas mídias, uma propaganda muito fictícia, né, uma propaganda, inclusive as pessoas foram pesquisar, uma propaganda que foi utilizado atores maiores de 18 anos, né, para participar dessa propaganda, não mostrando a realidade dos estudantes, né. Estudar em casa não é uma coisa tão simples, mesmo um aluno que está numa escola particular, e obviamente um aluno de escola pública, nos bairros de periferia aqui da cidade, como que ele vai estudar em casa? Não é uma competição extremamente desleal. A gente tem casas com 10 pessoas morando em 2 cômodos. Assim, o psicológico, a produtividade de todo mundo está mais baixa quando a gente pensa na educação, até para os professores, porque não existe separação entre ambiente de trabalho, entre as tarefas domésticas. Eu fico pensando nas professoras que também são mães, que precisam dar conta desse auxílio para os seus filhos, e ainda assim está produzindo conteúdo de uma forma totalmente diferente, né? Então, pensando na questão do Enem, por exemplo, eu acho que é extremamente necessário o adiamento da prova. Isso não está sendo discutido pelo Ministério da Educação, inclusive não houve direcionamento nenhum, não houve suporte nenhum do Ministério da Educação, não houve nenhum olhar para a questão do acesso dos alunos da escola pública, né? Aqui, se a gente for observar, tem dados mostrando que 85% dos alunos de ensino médio estão na escola pública. Como é que ele vai prestar competindo com quem tem um computador, uma internet boa, um celular bom, né? Então são todas essas questões aí que precisam ser pensadas. Por outro lado, acho que tem 2 pontos interessantes que está fazendo com que os alunos busquem mais como aprender. E isso desenvolve a autonomia também dos estudantes, né? Que é uma competência, uma habilidade que a gente fala que o professor preza muito, porque não dá mais para a gente pensar a educação como antigamente, né? A tal da educação bancária, que o aluno senta e fica só absorvendo o que o professor está passando, né? O mundo que a gente vive hoje exige um aluno, um educando que vá atrás, né? Que seja proativo, que seja protagonista da sua própria educação. E assim, esse teletrabalho eu percebo que até que está ajudando a desenvolver um pouquinho mais a autonomia desses estudantes, quando ele tem condições materiais para fazer isso, né? Não dá para você exigir autonomia nos estudos de uma criança de 10, 11 anos que vive numa casa que não tem uma pia, que não tem
comida, né, que divide com várias pessoas, né? Então são questões assim que tem que pensar o contexto social e econômico também, né? E também os professores, né? Muitos professores estavam acostumados aí com o giz e com a lousa, e eu acho que a tecnologia, apesar de evidenciar as diferenças sociais, ela é um caminho sem volta, né? Então, a gente se adequar a isso não é perdido, né? Assim, não é um discurso, esse é o lado bom. Não, eu acho que a pandemia, ela não tem lado bom. A gente está num país com 13 mil mortes, os casos aumentando, um descaso de várias pessoas com relação à pandemia. Não é algo que dá para ser minimizado, né? Mas o uso da tecnologia é algo que é algo inevitável, que tem que chegar para todos, né, que precisa chegar para todos, e acho que basicamente é isso, né? A internet também, acho que é importante citar, né? A internet está cheio de pessoas tentando ajudar nessa situação, tentando fortalecer aí a continuidade dos estudantes de escola pública através, né, de páginas, grupos no Facebook, grupos de WhatsApp, canais no YouTube, né? Tem experiências incríveis que eu tenho observado. Por exemplo, foi formado recentemente um grupo no Facebook que eu achei muito interessante, né? Até para quem estiver assistindo, quiser indicar aí para alunos de escola pública, chama Grupo Onde Tiramos Dúvidas de Alunos do Ensino Médio Público. Qualquer pessoa que tenha uma formação superior e tenha uma facilidade de estudos pode entrar nesse grupo e se colocar à disposição de alunos de escola pública para estar auxiliando. Então, por exemplo, eu sou bom em fazer conta, sei lá, fórmulas físicas, eu sou bom em biologia, eu sou um enfermeiro que gosto muito de estudar tal parte, eu posso estar, né, compartilhando, eu sou um administrador de empresa, né, que sou bom em cálculo, regra de 3, não sei. Você vai lá, se oferece e os estudantes, eles pedem as ajudas necessárias, né? Também tem, a gente está vendo a proliferação também de podcasts, né? Até aqui em Itapetininga, eu acho que é interessante citar a Escola Ernesta, por exemplo, que é uma escola pública. Alguns professores organizaram um podcast, chama Podcast Ernesta. Tem um coletivo de estudantes aqui na cidade que chama Coletivo 015, que também criou um podcast muito interessante, indo atrás de educadores, né, pensando na situação dos estudantes. Tem um canal no YouTube que eu gosto muito de citar para quem está estudando para vestibular, que é da Débora Aladim. É uma menina que desde os 15 anos ela ajuda as pessoas na internet a estudar para provas de vestibulares. E na cidade também a gente tem um cursinho popular, que é o cursinho Signa, né, que eu gosto de divulgar esse cursinho, porque eu já participei também. O que é um cursinho popular? São professores voluntários que se juntam para ajudar alunos de escola pública ou pessoas que estão afastadas do estudo há muito tempo e pretendem prestar um vestibular, um concurso, né, e eles passam por um pequeno processo seletivo e acabam fazendo parte desse grupo. E até estava conversando com a Thaís, minha xará, que é coordenadora desse cursinho aí, e ela também estava expondo os problemas, né, que é o mesmo problema dos alunos de escola pública, a falta de acesso à internet, né? Então, o que eles mais acessam é o WhatsApp, mas não é porque eles não estão interessados em outras coisas, mas é porque o consumo de dados do WhatsApp, ele é muito baixo, né, através do 3G. Então, eles acabam utilizando mais. E agora eles estão tentando driblar a quarentena, criando conteúdo pelo WhatsApp, né? Isso é sem super vídeo, interessante. Mensagem. E aí eles pensam mensagens que não tenham um carregamento muito grande, né, para ser mandado, vai mandando em etapas, e os alunos estão gostando, é uma forma de chegar até os alunos. Até o governo do estado também, né, o aplicativo de aulas do governo do estado, ele não consome os dados dos professores e dos alunos, né? Você basta estar conectado com o 3G, mas aquilo não vai consumir o seu pacote de dados, que é uma medida que eu achei interessante e uma forma de tentar driblar, né? A gente não vai conseguir atingir todo mundo, infelizmente, e eu acho que esse é o desafio para ser pensado a partir de então, né? É uma situação atípica, mas
terminando tudo isso, como resolver esse problema da falta de acesso? Isso tem que ser uma preocupação permanente. Não é porque estamos em pandemia. E a pandemia só evidenciou tudo isso. Mostrou que não estávamos prontos ainda. Eu sei que é muito difícil nesse momento nós traçarmos aqui muitos paralelos, mas é importante sempre trazer esses desafios, né, que se põem nesse momento e exercitando mesmo toda a nossa capacidade aí de entender todos esses desafios. A importância, né, da educação nesse momento, da educação continuar, né, não se deixar passar por tudo isso. Thaís, muito obrigado pela participação aqui no programa, muito obrigado por entrar aqui com a gente, por falar com a gente aqui de uma maneira, trazendo tantas informações aqui. Acredito que muita gente que estava assistindo aqui com a gente não imaginava, né, toda a complexidade desse tema, então eu agradeço bastante a sua participação.